Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Há uma palavra, meus irmãos, no Evangelho de hoje que precisa ser muito bem compreendida. O Senhor diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Pode parecer a nós que acontece que o Pai elege alguns para serem salvos, então os atrai ao Filho para que, o conhecendo, alcancem a vida eterna, e aos outros desconsidera. Mas é bem verdade, nós lemos isso várias vezes na Sagrada Escritura, que o Senhor deseja a salvação de todos. Lá no livro do profeta Ezequiel, nós vemos o Senhor falando pela boca do profeta: eu não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Então, como é que nós podemos compreender essas palavras de Jesus? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Vamos agora tomar dois doutores da igreja de épocas e lugares distintos: Santo Agostinho e Santa Teresinha do Menino Jesus. Ambos, ao lerem esta passagem, este versículo, relacionam com um outro mesmo versículo do Cântico dos Cânticos. Veja só. E aqui nós compreendemos do que é que se trata esta atração que o Pai realiza. Aqui no Cântico dos Cânticos nós vemos aquele diálogo de amor entre a amada e o amado. O amado é a figura de Cristo e a amada da igreja. E a nossa própria alma participa dessa esponsalidade da igreja para com o esposo que é Cristo. E aqui nós vemos a amada dizer poeticamente: que me beije com os beijos de sua boca. Ela diz ao amado: teus amores são melhores do que o vinho. O odor dos teus perfumes é suave, teu nome é como o óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti. E então aqui nós chegamos ao versículo citado por Santa Teresinha e Santo Agostinho: arrasta-me contigo, corramos. Meus irmãos, se a gente imaginar concretamente esse arrastar, é claro que não se trata de um arrastar físico, mas é um arrastar, uma atração, uma sedução de amor, um fogo apaixonado que faz com que a amada seja arrastada na direção do amado. É esta a atração que o Pai deseja realizar em nós em direção ao Filho. É uma atração de amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela explica isso de maneira belíssima. Lá no manuscrito C da História de uma Alma, ela diz assim, dizendo à madre, né? Minha madre, creio que é necessário dar-vos ainda algumas explicações sobre aquela passagem do Cântico dos Cânticos. Então ela cita esta passagem: arrasta-me atrás de ti, corramos, e justamente o mesmo versículo: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E ela continua mais à frente: que vem a ser pedir para ser atraído, senão unir-se de maneira íntima ao objeto que seduz o coração. Meus irmãos, o nosso coração é sempre atraído àquilo que nós amamos. Nós podemos ser atraídos a coisas terrenas, materiais, se nós amamos essas coisas. Não existe força de atração maior para o coração do homem do que o amor. E como é que nós chegamos a amar algo? É contemplando aquilo, é vendo, é conhecendo. Santo Agostinho ensina também que ninguém pode amar se não conhece. E ao mesmo tempo, quanto mais se conhece, mais se ama, e quanto mais se ama, mais se quer conhecer, porque se abre o coração para conhecer. Sobre este evangelho também ele diz que o Pai não nos atrai por imposição, por força de imposição, mas nos instruindo na verdade.
E é isso que Jesus diz mais à frente. Aquele que ouve a voz do Pai é por ele instruído, e então vem a mim. Aqui nós entendemos como é que nós chegamos a esse amor que nos atrai a Cristo. Meus irmãos, é contemplando a sua verdade, é o conhecendo. Nós não podemos amar a Cristo se nós não buscamos conhecê-lo. Veja, para buscar conhecê-lo já existe uma força de atração que o Pai realiza em nós. Mas é preciso que essa força cresça, porque senão outras forças crescem e nos atraem mais fortemente. O mundo nos atrai, porque nós contemplamos constantemente as coisas do mundo e não contemplamos a Cristo. Não contemplamos a Cristo na palavra, não contemplamos a Cristo na oração. Então nós deixamos de amá-lo e nós deixamos de ir em direção a Ele. Por outro lado, quando nós conhecemos a Ele e nós caminhamos em direção a Ele, sendo atraídos por esse amor, meus irmãos, o que acontece não é simplesmente uma aproximação. Não, é uma união íntima. É por isso que ele diz mais à frente que quem vai a Ele tem a vida. Possui a vida eterna, ele diz. Ele mesmo é a vida eterna. O que ele está dizendo, veja que forte é isso, que quem vai até Ele chega a possuí-lo na esperança e na fé. No sentido de se unir intimamente a Ele. Mais uma vez, continuando lá no Cântico dos Cânticos, a gente entende o que é isso. A amada diz, arrasta-me contigo, corramos. E ela diz, para onde é que ela é arrastada? Leva-me, ó Rei, aos teus aposentos. O que são os aposentos? É o quarto nupcial, onde a amada se une com o amado e se torna uma só com ele. Também Santa Teresinha, continuando, ela diz, se o fogo e o ferro tivessem razão, tivessem inteligência, tivessem consciência, e este último, ou seja, o ferro, dissesse ao fogo, atrai-me. Não provaria acaso que deseja identificar-se com o fogo de maneira que ele o penetre e o embeba de sua substância ardente e pareça não fazer senão uma só coisa com ele? Imagina, ela conta como que uma fábula aqui, né? O ferro deseja atrair-se pelo fogo, então indo até o fogo ele é fundido e se torna um só com aquelas chamas. Madre minha querida, eis a minha oração. Peço a Jesus que me atraia para as chamas do seu amor, que me una estreitamente a si, que viva e opere em mim. E de fato foi isso que se realizou. Foi isso que se realizou em Paulo, quando ele disse, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E é isso que o Senhor deseja realizar em nós. É a esse ponto que Ele deseja nos atrair em seu amor. E ela continua, sinto que quanto mais o fogo do amor me abrasar o coração, tanto mais direi, atraí-me. Hoje, meu irmão, minha irmã, pede ao Espírito Santo esse amor abrasador que te atrai ao Senhor. Façamos o propósito de contemplar sempre o Senhor. Contemplar mesmo com a nossa inteligência, porque o Espírito Santo ilumina a nossa inteligência para nós contemplarmos a verdade que é Cristo e assim a nossa vontade seja movida no amor para Ele. Nós fazemos isso quando nós nos dirigimos à palavra, fazemos uma leitura orante da palavra com verdadeiro espírito de devoção, quando nós estudamos a doutrina da igreja, estudamos a vida dos santos, os escritos espirituais dos santos, tudo isso aumenta em nós o amor. Se nós, meus irmãos, não buscamos contemplar a Cristo, nós não somos instruídos pelo Pai, então não somos atraídos a Ele. O Senhor deseja te atrair, porque Ele te ama. Ele quer que você se una inteiramente a Ele. Senhor, atrai o nosso coração a Ti. Nós queremos Te contemplar, nós queremos Te ver. Ó Pai, mostra-nos o rosto do Filho. Dá-nos a graça de contemplar a verdade, amá-la e buscá-la. Tira, Senhor, de nós toda frieza espiritual. Dá-nos um coração ardente. Coloca em chamas de amor a nossa alma.
para que assim corramos ao encontro do amado. Atrai-nos, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.